passam a cada 2 anos. Esse corpo de funcionários tem sustentado esse projeto e mantido essa tradição de lançamento dos livros. A noite de hoje é muito especial, sobretudo porque, como o Cristiano falou, nós estamos podendo retornar com esta atividade presencial depois dos anos duros de pandemia, que para nós na UFB não foram anos fáceis, como vocês sabem, foram muitas as perdas e nós durante 2 anos funcionamos em regime remoto. Quantas vezes nós ansiávamos por voltar a esta sede sociocultural e podermos promover ações presenciais e a integração de um sindicato que é sempre tão vivo, tão pulsante, né? Quem frequenta o sindicato sabe do nosso cotidiano de cafezinho, de conversa, de eventos. Então, este é um retorno que nos dá muita alegria, muita satisfação. Eu vou falar um pouquinho do projeto Sede de Leitura, que é uma iniciativa da ADUF para promover a produção acadêmica e cultural dos professores e professoras da UFPB. Ele foi criado, este projeto, na gestão da 20ª diretoria do sindicato, entre 1997 e 1998, e é considerado um dos nossos principais programas culturais. Tem, portanto, mais de 2 décadas de existência e, nesse período, o Sede de Leitura já lançou de lançamento e sempre regadas à música e a coquetel, e por aqui passaram já muitas obras técnico-científicas, livros de contos, histórias em quadrinhos, literatura infantil, livros de poemas, entre outros, em versão impressa, mas também em formato eletrônico. Inicialmente, o Sede de Leitura ocorria 2 vezes por ano, mas depois passou a ser anual, e a mais recente edição, como nós dissemos há pouco, foi em setembro de 2019, antes da pandemia. O encontro desta noite, então, marca o retorno dessa ação de sucesso que é levada a efeito pelo nosso sindicato. Nós agradecemos imensamente a todos os autores que estão conosco esta noite, lançando suas obras, algumas são impressas e outras são em formato eletrônico. E antes de passar a apresentá-los, eu queria falar rapidamente da dinâmica do nosso evento. Eu vou aproveitar aqui e convidar a professora Lenilma Barreto, que acaba de chegar, é a vice-presidente do sindicato. Por favor, Lenilma. A dinâmica desse evento vai ser o seguinte, para que nós tenhamos tempo para a festa também. A ideia é, eu vou chamar um por um os autores e cada um vai ter 3 minutos. Eu não vou ser burocrática, mas a gente pede que não se estendam muito, porque são vários autores. Então, cada um apresentaria rapidamente o seu livro, a sua obra, em 3 minutos, e depois temos mesinhas aqui no salão de entrada, em que cada autor vai poder ficar com os seus livros expostos e aí fazer um bate-papo mais pessoal com os interessados. Então, vamos dar início à apresentação dos nossos autores. Primeiramente, nós gostaríamos de convidar para o lançamento do seu título a professora Thelma Correia da Nóbrega Queiroz, do Departamento de Medicina Interna da UFPB. O livro se chama Do Desmame ao Sujeito e trata dos aspectos subjetivos da amamentação e do desmame do ponto de vista psicanalítico. Thelma? Um projeto de extensão no hospital universitário, que eu fazia atendimentos no serviço de puericultura, e começou a ter a queixa principal dos pediatras lá,
que as mães vinham pedir como fazer para desmamar pelo filho, a maior dificuldade que elas tinham de desmamar as crianças. Então eu comecei a estudar essa questão e se revelou que a amamentação infantil é a estruturação subjetiva do bebê. Então são coisas muito importantes que acontecem entre ele e a mãe, e essas coisas são descritas naquilo que é a alimentação, como é que ela se representa para um bebê na mente, o que é que se passa e o que é que se passa durante o processo também de separação. Né? Que o desmame é, na verdade, a separação para ele se tornar um indivíduo outro que não. Acho que mais ou menos isso que é. Tem significados clínicos. Muito obrigada, professora Thelma, e logo mais ela estará ali na mesa de autógrafos para, né, conversar com os interação da UFPB, ela que foi nossa diretora na gestão passada, a gestão da pandemia, né, Norma? E o livro que ela está lançando hoje, entre nós, se chama Radialismo no Brasil, Profissão, Currículo e Projeto Pedagógico. A professora Norma, do Departamento de Comunicação, como já disse, e a obra analisa a formação do radialista no Brasil. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui no Sede de Leitura, junto com essa diretoria que eu tenho um afeto muito grande. Como Sandra acabou de mencionar, também fiz parte da diretoria anterior, da gestão anterior. E esse livro saiu em plena pandemia, né? Ele foi impresso em 2020 e teve um lançamento virtual. E hoje, tendo a oportunidade de fazer aqui um lançamento presencial, veja que o professor Roberto Gustavo fez a apresentação e eu lembrei disso agora. Então, esse livro faz uma pesquisa sobre a formação do radialista, principalmente a formação dos bacharelados. E foi feita, eu fiz minha tese, eu fiz meu doutoramento na UFPB, em educação, na linha de estudos culturais. Então, aqui eu faço uma análise dos projetos pedagógicos de curso. Né? Então, é uma contribuição também para o campo, uma contribuição para se pensar a formação do radialista, a carreira e se pensar também essa contribuição nas diretrizes curriculares. Então, é mais um livro específico, voltado, é um livro mais técnico, voltado então para o campo da educação, específico para a formação em radialismo. Muito obrigada. Obrigada, professora Norma, parabéns a todos os autores e autoras, estou me pedindo aqui. E, dando sequência, nós vamos convidar a professora Dilma Brasileiro, que é do Departamento de Educação Física da UFPB, que traz mais um livro, né, de nosso interesse. O livro se chama Os Tempos dos Envelhecentes e Idosos, ressignificando o trabalho, o lazer e a saúde. É um livro que apresenta olhares sobre a envelhecência e convida a ressignificar a vida. Boa noite. Só pelo título já vão embora os 3 minutos, Sandra. Mas se eu passar dos 3 minutos, você me dá um toque e eu paro. Então, esse livro, Os Tempos dos Envelhecentes e Idosos, ressignificando o trabalho, o lazer e a saúde, é a minha tese para a professora titular da UFPB. Ela foi fruto da pandemia. Eu já tinha a liberação para a saída para o meu trabalho de tese, né, com aqueles 3 meses que a gente tem. Eu ia fazer um estudo em Portugal e saía em abril e a pandemia começa em março. Então aí tive que ressignificar toda a minha tese. E nesse processo, então, quer dizer, é um estudo não só sobre os envelhecentes idosos. Quem seriam os envelhecentes? Corresponde aos adolescentes no segundo tempo do jogo da vida.
Então, os envelhecentes são os 50 mais que ainda não chegaram aos 65, e os 65 mais são os idosos. Então, a gente fala sobre isso e eu discuto a vida como um jogo. E o jogo dele tem 2 tempos. O primeiro tempo do jogo é antes dos 50 e o segundo tempo do jogo é após os 50. E, como todo jogo, quando chega na metade do tempo, a gente tem um intervalo para a gente ressignificar. Então, a gente vai analisar as estratégias, o que deu certo, o que não deu certo, o que vale a pena continuar. E eu trabalho com os 3 conceitos básicos para nosso segundo tempo do jogo, que é o trabalho, que foi a nossa base no primeiro tempo e que ressignifica no segundo, o lazer, que tem uma relação próxima com o trabalho, eu faço toda uma análise histórica sobre isso, e a saúde, que também não é sinônimo de doença, mas vai muito mais além e eu discuto sobre isso também. Então, estarei aí para quem quiser conversar um pouco mais sobre o conteúdo do livro. Obrigada. Obrigada, professora Dilma. Eu vou aproveitar para fazer uma divulgação de mais um evento da ADUF que está sobre ele, mas no momento só dizer a vocês que no dia 4 de dezembro a ADUF-PB estará promovendo um evento de interesse dos aposentados, mas não somente, também dos ativos, sobretudo aqueles que desejam um dia se aposentar, né? Para que conheçam alguma das temáticas que nós temos discutido no sindicato, no GT de aposentados. Na verdade, vai ser uma jornada para assuntos de aposentadoria e o subtema é aposentar-se na sociedade contemporânea. É um evento que tem uma programação muito interessante, de muito, enfim, desperta o nosso interesse, com certeza, porque tem as questões jurídicas, as questões legais e também uma parte do evento vai se dedicar a essa questão do envelhecimento e a própria professora Dilma e a professora Lenilma, que é a nossa presidente, mas do Departamento de Enfermagem e tem trabalhado muito com projetos nessa área de saúde docente, elas irão conduzir as atividades neste evento. Daqui um pedaço a gente passa para vocês falarem um pouco e fazerem mais, né, um pouco do marketing do nosso evento, de interesse de todos nós. Vocês sabem a importância dos aposentados para este sindicato. Os aposentados, a ADUF este ano completou 45 anos. Então nós temos gerações de aposentados que significam a memória deste sindicato. É fundamental considerar o papel desses sindicalizados na nossa história, né, na história da ADUF-PB. Eu vou continuar aqui e eu não vi o professor Luciano Gomes, não sei se ele chegou, não veio. Eu vou então só falar do livro dele, infelizmente, que é um grande companheiro. 20 de junho de 2023, é um livro de poemas, tem 45 poemas, e que trazem um olhar poético sobre corpos individuais e coletivos. Então fica aqui o registro e os nossos aplausos também ao professor Luciano, né? E o seu livro seja um sucesso. Eu espero que ainda dê tempo de chegar aqui. Eu convidaria é um livro que apresenta sonetos que exaltam os pilares da tradição lusitana: fado, o mar e a literatura. Boa noite a todos, né? Um prazer imenso estar novamente neste evento e agradecer o convite ao colega aqui lá do Litoral Norte, que eu sou lá do Litoral Norte. Pois bem, como todo mundo está falando aqui, né, as produções dentro do período de isolamento foram exorbitantes, não só na literatura, na música, etc. E este livro também nasceu no comecinho da pandemia. Eu comecei a escrevê-lo mais ou menos em abril e terminei em agosto. Eu escrevo muito durante as madrugadas. E o curioso desse livro é que eu não conheço Portugal. A minha alma foi para Portugal e foi devagar por lá.
Pois bem, falar de poesia é necessário que se diga uma poesia, né? Eu vou ler o primeiro que eu fiz, chamado Amor Perdido. E o que me inspirou foi ouvindo o fado, Bethânia cantando aquele fado famoso chamado Marujo Português. E o soneto diz assim: meu coração navega sobre a proa, atravessando os mares da ilusão, e com saudade escuto uma canção de um amor perdido na velha Lisboa. O seu pulsar relembra Madragoa, embriagada ao som de um violão, e cada acorde vibra uma paixão no peito nauta que navega à toa. Ouvindo as ondas, pensa no passado, quando escutava a voz de um velho fado no bairro alto, berço da boemia. Meu coração navega na esperança, cada canção das ondas é a lembrança de um amor que ficou na moraria. Parabéns, professor. Talvez, quem sabe, vou aqui... eu sou muito feliz de ter um presidente do sindicato que é filósofo e um interlocutor frequente nas questões literárias e humanísticas, e aproveitar e propor que o nosso sede de leitura do ano que vem tenha um caráter de sarau, né? Ou uma espécie de cabaré, tipo com apresentações e todo tipo de performance, etc. Tomara, vou tentar. É que esse ano nossa agenda é difícil, viu? Para organizar isso aqui não foi fácil. Vamos lá. O próximo livro é de autoria, aliás, são 3 livros, do professor Edson Leite Ribeiro, do Departamento de Arquitetura e Urbanismo, da UFPB, e são livros que discutem a humanização das cidades, urbanidade, cidade saudável, políticas de habitação, entre outros temas, a partir de revisões teóricas e estudos empíricos. Os livros são Políticas Habitacionais e a Produção da Cidade, A Cidade à Escala Humana e Urbanismo, Cidade e Saúde. Eu não sei se o professor Edson está entre nós, não o veio. Então, registramos aqui os nossos aplausos e parabéns ao professor Edson Leite Ribeiro. Eu também não vi a professora Bernadette, será que ela chegou? Maria Bernadette da Nóbrega, que é professora do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da UFPB, e o seu livro, Murilo Mendes, Do Pretexto Plástico à Verdade Plástica, a intersemiose, poesia e pintura em tempo espanhol. É um livro do qual consta uma série de estudos que analisam o discurso poético na obra Tempo Espanhol, de Murilo Mendes. A professora Bernadette tem comparecido muito às nossas atividades, mas hoje eu não a vi aqui. Marca? Ela veio? Acho que não. Então, mas registro, então, os parabéns da nossa comunidade e os aplausos à professora Bernadette. Dando continuidade agora, convidamos os organizadores da obra Auditoria em Saúde e Enfermagem, que foi organizado pelos professores Estela Costa Valdevino, Maria Bernadette de Souza Costa, Jamilton Alves Farias, José da Paz Oliveira Alvarenga e Sérgio Ribeiro dos Santos, todos do Departamento de Enfermagem Clínica da UFPB. E, segundo consta aqui, a obra traz contribuições para o enfrentamento dos desafios e o aperfeiçoamento de processos de auditoria na área estudada. Boa noite a todos. Como ela falou, o livro é de autoria de vários autores, nós somos os organizadores. Esse livro fala da essencialidade da auditoria, importante na área da saúde e na área de enfermagem. O passaporte é autor.
Boa noite a todos, é uma satisfação estar de volta nesse recinto. Estivemos aqui alguns anos atrás, antes da pandemia, lançamento de outro livro nosso, mas esse em especial, Auditoria em Saúde e Enfermagem, foi uma obra produzida pelo nosso grupo de pesquisa, o GEPAI, grupo de pesquisa esse que completou 20 anos de existência, e na oportunidade fizemos um workshop comemorativo na qual apresentamos o lançamento desse livro. É um livro tipo manual, tem 8 capítulos, mas que trata com muita clareza o assunto da auditoria em saúde e da auditoria em enfermagem. Então, é um livro destinado para estudantes de enfermagem e profissionais de enfermagem que atuam na área de saúde. Aproveitando o momento, somente para agradecer à ADUF por esse momento hoje de lançarmos, como também o incentivo para a produção do livro. E também o nosso workshop que aconteceu recentemente no CCS. Obrigado e boa noite a todos. Maravilha, parabéns aos professores, organizadores, muito obrigada em nome de toda a diretoria. E agora nós vamos convidar também as organizadoras do livro Abordagens Qualitativas, que é uma obra organizada pela professora Vitória Pontriano Zuniga de Melo, Viviane da Costa Freitas, Carla Catiusca Nóbrega de Almeida, todas do Departamento de Finanças e Contabilidade da UFPB. Trata-se de um e-book que apresenta estratégias e métodos de coleta e de análise pertinentes à pesquisa qualitativa aplicada às ciências contábeis. Boa noite a todos e todas. Eu queria pedir licença para chamar também 2 autores que estão aqui presentes, a professora Valdineide e o professor Valdério. Sim. Então, essa obra é aqui Abordagens Qualitativas, uma introdução para a pesquisa em contabilidade. É uma obra coletiva do Departamento de Finanças e Contabilidade e também do grupo de pesquisa qualitativa em contabilidade. Nós somos 3 organizadoras, na verdade somos 8 capítulos, mais de 10 autores. E isso me resta agradecer, dizer que esta obra foi pensada de uma forma para que seja didática para os alunos em princípio de ciências contábeis, que eles possam se apropriar das estratégias da pesquisa qualitativa, de métodos de coleta e de técnicas de análise, a partir de uma abordagem bem pragmática, a partir de exemplos que são colocados aí. Então, esse que é o diferencial do e-book. E ele traz essa possibilidade de 2, 3 exemplos para que os alunos eles possam entender, realmente compreender cada capítulo. São 8 capítulos, vocês estão convidados a baixarem o e-book que está lá no site da editora. Vocês estão vendo aí, só procurar a imagem que está ali, é do cubo, justamente representando as variedades que existem na estratégia qualitativa e como que elas podem acabar sendo combinadas e trazer os resultados da pesquisa. Nesse caso, a abordagem é para ciências contábeis, mas ele pode ser aplicado também para outras áreas. Tá? Dizer também que tem autores que não estão presentes, são autores, a professora Fátima de Portugal, tem autores de Pernambuco e também do Piauí. Né? Então, tem realmente uma obra coletiva, só me resta agradecer a cada um dos autores que possibilitou essa obra, agradecer a todos por estar propiciando este momento. Né? Muito obrigada, professora Vitória. Parabéns a todos os autores, organizadores. Às vezes está falhando aqui a internet, viu? Desculpem, são os defeitos especiais. Mas queria dizer a vocês também que, além do momento de autógrafos que nós teremos ali, no caso dos e-books, vocês têm esse catálogo que está registrado no boletim que nós
distribuímos hoje vai ficar hospedado no site da ADUF. Então, quem quiser depois conferir, está lá à disposição. E agora vou convidar também organizadores de mais um e-book, que é o Giaco. Professora Bernadette, daqui a pouco eu a chamo, porque já passou a sua obra, já recebeu aplausos e registro, mas eu lhe chamo em breve. Então, Giaco é um e-book organizado pelos professores Eneide Nóbrega Duarte, Alzira Carla Araújo da Silva, Suzana de Lucena Lira, Rayan Aramis de Brito Feitosa e Rosilene da Silva Larena. Todos são do Departamento de Ciências da Informação da UFPB, e o livro traça justamente a trajetória do grupo de pesquisa Informação, Aprendizagem e Conhecimento, que parece que é o GIACO, é isso? É o título do livro. Com vocês. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Sou o professor Rayan, a professora Eneide, a professora Alzira. As demais professoras não puderam estar presentes nesta noite. É uma satisfação enorme estarmos aqui lançando essa obra que está disponível na editora da UFPB. Então, essa obra ela foi fruto de um edital lançado pela editora e ela traz justamente a trajetória e as contribuições do grupo de pesquisa, que neste ano fez 19 anos, e a partir dessa obra a gente abre aí o ano comemorativo em que iremos celebrar os 20 anos do GIACO em 2024. Então, são 10 capítulos com autorias dos nossos pesquisadores do grupo de pesquisa e colaboradores externos à instituição. Então, o eixo temático dessa obra ela centra-se na perspectiva de compreender como é que o grupo de pesquisa ela contribui, a partir de suas pesquisas, dos estudos, dos discentes de pós-graduação, dos pesquisadores profissionais, para a ciência da informação, sobretudo a gestão da informação e do conhecimento, que é a nossa área de atuação. Então, convidamos vocês a fazer a leitura da obra que está disponível gratuitamente em formato de e-book na editora da UFPB. E para finalizar, a gente também gostaria de pedir no final uma salva de palmas para a professora Eneide, que é aposentada, a líder do grupo de pesquisa, e que ela, essa trajetória de 20 anos tem muita marca dela, juntamente com a professora Alzira, que também é líder, mas a professora Eneide se aposentou recentemente, e a gente gostaria de prestar essa homenagem à senhora. Então, obrigado. Boa noite. Obrigada, Rayan, por essa homenagem, Mais perto, Muito obrigada por lembrar de falar da minha aposentadoria. Na verdade, eu passei esses 19 anos à frente do GIACO, Gosto muito de pesquisa e agora passei para a professora Alzira continuar o serviço de gestão da informação do conhecimento no grupo Informação, Aprendizagem e Conhecimento, que é uma das minhas paixões, era uma das minhas paixões na universidade. Embora eu esteja continuando, eles ficam incentivando, não, você não vai se afastar, continue. Amanhã nós vamos à areia lançar esta obra. Então a gente não para. Obrigada, Rael. Obrigada. Parabéns, professora, pela trajetória, marcante, e já o legado tendo continuidade aí, e a senhora ainda participando, atuando. Obrigada. Sim, certeza. E agora nós temos o professor Aldenildo de Moraes Costeira, que é também nosso companheiro frequente nas atividades da ADUF-PB e que está comparecendo aqui participando do lançamento com 2 obras. Uma delas se chama Educação Popular e Formação em Saúde na perspectiva do palhaço cuidador, estudo com base em um projeto de extensão.
o professor Aldenildo, do Departamento de Promoção da Saúde da UFPB, e a obra aborda a formação em saúde sob a perspectiva do palhaço cuidador, que traz leveza e humanização ao ambiente da saúde. Posso aproveitar e já apresentar o outro? Tá, e o outro livro é o Palhaços, maravilha, Luta que se faz com amorosidade, também organizado pelo professor Aldenildo, desta vez conjuntamente com Benedito Clareto de Vasconcelos e Janine Azevedo do Nascimento. No livro, mais de 40 autores abordam a experiência do projeto de extensão Palhaços, criado em 2010, a partir da realização da primeira oficina do riso na UFPB. É assim mesmo, Palhaços? Palhaços. De palhaço e SUS. Sistema Único de Saúde. Sim. Então, primeiramente agradecer, né, essa atividade da ADUF, né, essa oportunidade. É um livro que foi gestado antes da pandemia, né? Foi muito bonito, assim, principalmente esse, porque foi processo a 40 mãos, né? Mais de 40, né? Dá 80, 40 vezes. E esse aqui, que é da minha dissertação do mestrado, né, que eu fiz no BPGE, mestrado em Educação, na linha de pesquisa de Educação Popular, aqui tentando ver como é que esse palhaço, de alguma maneira, se aproxima também de uma ação de educação em saúde, educação popular em saúde, e aí aqui a gente sistematizou a experiência do projeto de extensão, né? Aí sobre o outro livro. Esse livro, como foi dito, vários autores, né? Nele a gente traz um pouco de história, um pouco da metodologia do projeto e também das reflexões desses vários autores, extensionistas, ex-extensionistas, colaboradores externos, professores, coordenadores, enfim. Ele está organizado em 3 momentos: o momento de falar do projeto, de falar do palhaço cuidador como um papel social e também dos cenários onde o projeto atua. Com isso. Obrigada. Mas, só para complementar, na época, né, essa edição foi possibilitada pelo projeto o projeto VPOP SUS do Ministério da Saúde. Aí esses livros, eles que têm essas logomarcas aqui atrás, eles não são vendidos, eles são doados, inclusive tem alguns exemplares ali para ser doado. Estava na ADUF, muitos acredito já pegaram, né? Mas quem não pegou, pega hoje. E Só da capa, né, que foi um presente da artista Mina Minardi, uma ilustradora, né, muito conhecida de todos nós, e generosamente ela nos construiu essa capa inspirada nas nossas conversas. Então, ainda bem que é um livro que representa um momento que houve financiamento pelo Ministério da Saúde e também do nosso antigo PROEST. Acabou, né, o PROEST. Aí passamos a pandemia e o pandemônio. A pandemia está indo embora, o pandemônio já foi, e que os ventos da Argentina se afastem de cá. Um abraço. Parabéns, professor. E... Pois é. Eles vão precisar muito de palhaços cuidadores na Argentina a partir de agora. Com certeza. Bom, e temos agora o lançamento de mais um e-book, Práticas Digitais em Educação Musical, Reflexões e Experiências. É uma obra organizada por Jussiane Araldi Beltrame, Gutenberg de Lima Marques, Marcos da Rosa Garcia, Matheus Henrique da Fonseca Barros, estão aqui, Bruno Westermann e José Magnaldo de Moura Araújo. A obra traz
dados, histórias, reflexões, relatos e experiências de projeto desenvolvido pelo Grupo de Estudos e Pesquisas e Tecnologias e Educação Musical da UFPB. Então, boa noite a todos e todas. Eu sou a professora Justiane. Aqui está a Anne Regina, Vinícius, que são também autores, né, desse livro. Eu estou representando, então, meus colegas organizadores. É um livro, então, que ele tem 6 pessoas organizando e 12 autores. Esses autores são nossos alunos de graduação em música, de mestrado, de doutorado. E a gente tem trabalhado bastante com essa questão das tecnologias de educação musical. E também, durante a pandemia, a gente começou a trabalhar com a prática e esse conceito da criação digital mesmo. Então, que música é essa que surge dentro desse contexto? Então, esse livro, ele tem todas essas experiências. Ele foi também um edital de produtividade, pesquisa e produtividade. Então, foi uma pesquisa que a gente realizou de forma coletiva com o IF Sertão Pernambuco, o IFRN e a UFPB. E na hora de fazer, o livro seria apenas o resultado dessa pesquisa. A gente percebeu que as outras pesquisas estavam também interligadas e também as ações do grupo, e aí a gente resolveu expandir e se tornou esse livro, né, feito a muitas mãos, e que a gente também agradece muito a oportunidade de estar aqui hoje, né, compartilhando com vocês um pouquinho disso. E aí cada um deles vai falar um pouquinho do trabalho. Boa noite, eu sou a Anne. Eu escrevi o meu trabalho junto com outro colega do mestrado, eu sou da graduação, e nós estudamos um projeto de criação online e focamos na parte de aprendizagens e processos criativos dos participantes desse desafio. Boa noite a todos, eu sou o Vinícius. O meu artigo ele traz relato de experiência de 2 músicos de João Pessoa que tiveram na educação musical uma alternativa de trabalho e renda durante a pandemia. Obrigada, então, mais uma vez. Obrigada, parabéns ao grupo todo. Acho que para nós é muito importante tomarmos conhecimento de tanta produção advinda de grupos de pesquisa da universidade, né? Muitas vezes fica restrito aos departamentos, aos centros, na melhor das hipóteses, e acho que esse é um momento muito interessante, muito importante de compartilharmos informações sobre essa produção tão rica. Vamos dar continuidade agora com o lançamento do livro Lalinho Tatuí, da professora Maria do Socorro Gomes Barbosa, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas. Um livro infantil ilustrado e que relata momentos importantes da infância do personagem título, o Lalinho Tatuí. Professora Socorro Barbosa. Cadê? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade de mais uma vez. É sempre um prazer renovado participar desses momentos que a DUF tão carinhosamente prepara para nós, tanto no aspecto cultural, como nos entretenimentos e mesmo em reuniões de trabalho sério, como que vai acontecer agora em dezembro. Então, muito prazer estar aqui com vocês. E quanto ao meu livro, Lalinho Tatuí, é este mimosinho aqui, é este produzido em plena pandemia. Eu já estava que não aguentava mais com a história de ficar em casa mesmo,
naqueles primeiros momentos bem rigorosos. E aí, conversando com a minha filha, que mora fora do país, ela me lembrou: mãe, veja lá na sua pasta se não tem algum rascunho, alguma coisa de algum livro que falta você publicar ainda. Porque, na realidade, durante muito tempo, escrevi paradidáticos para as escolas, né, da nossa cidade. E aí dei uma pausa e chegou a pandemia e ela me lembrou isso. E lá na pasta estava dizendo: Lalinho Tatuí, que é um neto franco brasileiro, que vinha todo ano, né, nas férias. Lalinho Tatuí me encantou. É preciso um dia homenageá-lo. Ele tinha, na época, dessa sublime ternura de narração, 3 aninhos. Então, isso já diz que o objeto, o foco, são crianças, né? A partir de 3 anos, e algum adulto que conserva ainda em si, né, um pouco dessa criança que todos nós devemos manter. Então, a história aconteceu, foi muito prazeroso esses momentos. Se não for para ninguém, valeu para mim como terapia. Valeu para mim, porque para manter o contato com o ilustrador, que era de Goiânia, e ele era professor, e ele continuou trabalhando lá, não sei como, ele ficou com muitas atividades ainda, e a gente só se comunicava às 10 horas da noite, até quase amanhecendo. Era o tempo que ele tinha, mas como eu gostei do traçado dele, né? Então, aqui está, Lalinho Tatuí, que é um livro um pouco de memória e relata esses momentos. Se alguém me perguntar por que Lalinho Tatuí, na realidade o nome dele era Nicolás, Nicolás, hoje com 22 anos, que ele se deleita com todas essas narrações. E Tatuí, porque ele se encantou tanto com os caranguejinhos que desfilam aí na nossa orla, sobretudo do Cabo Branco. E ele, semelhante aos tatuís, corria muito e ficava vermelhinho, como os tatuís, quando a gente, depois de juntar, assávamos e fazíamos a farra todos juntos. Eis aqui, Lalinho Tatuí, então, para quem se interessar. Muito obrigado para todos. Obrigada, professora. Parabéns também. Sim. Nossa, e agora este título, muita gente se identifica com ele. Doutoranda também é gente. A obra da professora Dirce Mello, que é professora aposentada do Departamento de Serviço Social da UFPB. Trata-se de um relato de cunho autobiográfico e coloquial a partir da experiência da autora. Não sei se está aqui, professora Dirce. Não? Acho que não, mas fica então o registro do lançamento da obra e os nossos parabéns à professora Dirce Mello. Inclusive pela coragem, né? Doutoranda também é gente. Nós também agora temos o prazer de convidar a professora Maria do Socorro Cardoso Xavier, que é professora aposentada do Departamento de História da UFCG e participa muito dos nossos eventos, é uma companheira frequente na ADUF, e ela trouxe vários livros. Na verdade, a ideia é que ela possa falar só dos mais recentes, ou do mais recente, né? Mas que a professora terá lá a sua mesa para expor, deixa pelo menos que eu leia aqui os títulos. A Saga de um Clã Xavier, A Guisa de Memórias Biográficas da Família Xavier, o outro, Tesouro Redescoberto, A Riqueza do Folheto em Verso, mais Psicopoética e um último aqui, né? Último, mas nem por isso menos importante, o Penso, Logo Insisto, Pensamentos Temáticos. A professora
enfim, cria suas obras a partir de eventos biográficos, literatura de cordel e também reflexões pessoais. Obrigada. Agradeço primeiramente, parabenizo ao mesmo tempo, mais bem. Eu agradeço essa iniciativa e parabenizo a mesma iniciativa da DUF, que tem primado não só para assegurar os direitos dos seus sindicalizados, mas de proporcionar momentos tão interessantes, momentos plurais, diversos como este, né? Que é dentre no meio de tantos professores, há sempre aqueles que têm alguma habilidade a mais, né? Não só dar aulas, não só a parte científica propriamente dita, né? Mas tem outras habilidades com ele, como poesia, arte, artes plásticas e outras, né? Então, eu comecei minha vida estudantil, universitária, em Campina Grande, na antiga UFPB Campus 2, hoje é o UFCG, né? Então, paralelamente com minhas atividades de magistério, eu sempre tinha algo paralelo fazendo, que era fazer poesias, não é? Escrever alguma coisa, participar de algumas entidades litroculturais, que eu também fiz parte, fui cofundadora de algumas, né? E então, esse meu livro, nenhum é recente, né? Todos foram lançados há alguns anos atrás, mas para quem não conhece, vamos supor que sejam recentes, né? Esse livro aqui é um livro de memórias, um livro genealógico, né? Memórias biográficas. Este livro aqui complementa este, né? Vou dizer por quê. Primeiro, eu conto neste livro a história do combate de Lampião à fazenda do avô meu, em Poeira, Pernambuco, né? Eu sou pernambucana, porque nasci nessa fazenda, mas meus antecedentes são cearenses, né? Então, esse cearense comprou uma fazenda em Pernambuco, e daí vem meu núcleo familiar, né? Aristides Xavier de Souza, que está no centro aqui. Bom, então eu narro na primeira parte esse combate em 3 de fevereiro de 1927, quando o bando de Lampião atacou a fazenda. Meus tios, meus avós enfrentaram o Lampião, e graças a Deus eu estou viva, porque eu venho deles, senão não estaria nem contando a história aqui, né? Bom, quando eu terminei, eu lancei esse livro, o primeiro encontro da família se realizou em Fortaleza, em 2012. Então, um primo meu, que morava em Recife, Euclides, ele guardava no cofre dele alguns documentos referentes à família e esse combate, né? Então, os filhos dele, quando ele morreu, falaram para mim: Socorro, você não quer ver esse material que nós encontramos no cofre do meu pai? Eu gostaria de ver. Aí aqui esse livro complementa este, porque há os depoimentos dessas pessoas que participaram deste combate, né? Esse combate de Lampião a essa fazenda. E complemento com esses depoimentos deles, entrevistas feitas por um primo meu que era jesuíta, já havia deixado a ordem sacerdotal, era casado e tal. E ele também guardava muitas entrevistas com ele. E aí eu aproveitei esse livro para resgatar o material desse meu primo, 2 primos de Recife, Euclides, que tinha muitos depoimentos, e Antônio Grangeiro Xavier, que também foi diretor da Universidade Católica de Pernambuco, com muitas entrevistas que ele tinha feito com aquelas pessoas que foram participantes, né, populares do fato, né? Bom, esse livro complementa estes dois, né? Esse livro aqui foi fruto de folha diversa, cordel, cantoria, etc. Esse livro aqui foi fruto de um trabalho que o Núcleo de Estudos Linguísticos e Literários realizava em Campina Grande, do qual eu fiz parte. Edilberto Barbosa também fez parte do Núcleo de Estudos Linguísticos e Literários, Rosângela, que era a nossa coordenadora, né? E eu fiz um pequeno projeto, assim, uso e divulgação da literatura do cordel. Reuni muitas coisas, entrevistas com cordelistas, cantadores. Tem uma boa entrevista aqui de um grande cordelista, poeta,
daqui de João Pessoa, mas que ele radicalizou-se em Goiás, em Anápolis, Paulo Nunes Batista. Né? Eu fiz uma entrevista com ele e essa entrevista está nesse livro. E eu discorro com algumas coisas, algumas reflexões assim, sobre o que foi a literatura do cordel, a importância desta manifestação cultural para a época na qual não havia muitos meios de comunicação, né? Principalmente que o cordel foi importante, na época em que não tinha, nem todos tinham rádio, nem todos tinham meios de comunicação eficientes, né? Então o cordel se viu como uma comunicação para o povo, né? Eu publico algumas mini biografias desses cantadores, desses cordelistas, principalmente focalizo muito Paulo Nunes Batista, por ser um grande poeta, tanto ele era cordelista, como era sonetista, enfim, era um poeta moderno, né? Poeta Socorro Barbosa, que eu conhecia muito bem, o Paulo Nunes correspondia também com ele, né? E então eu reuni, estava numa pasta, eu disse, por que não publicar isso, né? Porque eles ficam as traças comendo, né? E então eu resolvi, neste livro, publicar esse material, né? Eu tenho uma colocação. É inestimável a importância do poeta popular. Essa alma cósmica, terrena e rija, ao mesmo tempo emotiva do homem interiorano, que sabe superar as duras condições ambientais, cantando dores e amores, sublimando os males. Só para ter uma ideia assim do que foi, né? Esse aqui, livro de poesia, algumas reflexões em forma de frases, né? Porque nós somos seres complexos, né? Nosso psiquismo humano é muito complexo. Vamos amalgamando muitas reflexões, muitos pensamentos, muitas interrogações, contradições também. E quem tem o dom assim de fazer alguns versos, eu não faço versos rimados. Os versos são simples, internos, sem ênfase, né? E então, ao mesmo tempo que eu faço algumas reflexões em forma de frases, tem alguns poemas intercalados aqui. Eu queria licença para ler um dos poemas. Inverno da alma. Minha alma carente em laços de outra alma. Abandonada, minha alma chora dentro, me some, labirinto dúbio. À frente um facho de luz, manter a calma, treme a luz, simultâneos passos. Trevas embaçam, incerta, opressão ofegante, inverno mesmo, envolta em incertezas paralisantes, em sege trepidante, arrepia-me, gera-me por dentro, a ermo, uma vontade incontrolável de chorar. São uma amostragem de um poema. Agora, quero ver aqui, vou tirar assim aleatoriamente. Só uma frase, um pensamento, para não tomar muito tempo. A verdade, às vezes, está tão perto, vestida de uma utopia tão longínqua. Muito obrigada. Parabéns, Socorro. Esse livro de poesia, né? A mesma linha, são reflexões interiores sobre o mundo, sobre a vida, sobre os momentos, sobre nossas reflexões emocionais, sentimentais, etc. Né? Parabéns. Professora, muito obrigada. E não, nós temos aqui ainda sim. Bernadette vai ser depois, porque temos um outro aqui, desculpem. Bota? Sim, Bernadette, a professora Bernadette, que nós lançamos o livro dela em sua ausência, né? E na absência, agora o professor está aqui, presente para falar. Nós temos pedido que cada autor fale 3 minutos, sem sermos burocráticos, mas um tempo curto, porque a gente está esperando a festa também, né? Depois dessa festa de conhecimento tem, enfim, o encontro com Dionísio, estamos esperando. Bom, gente, boa noite. Obrigada, né, ao nosso presidente, né, do sindicato e toda a diretoria, né, a todos nós associados. Eu acho que
nesse momento é um momento de muita alegria, né? Muita alegria, eu até coloquei alegria, amor, vida, né? Por tudo que nós passamos. Esse meu livro eu passei muitos momentos para compor, né? Ele já é uma continuidade de uma pesquisa anteriormente sobre a obra de Murilo Mendes, Tempo Espanhol, que no mestrado eu fiz um recorte e trabalhei a série literária, né? É um universo assim de multiplicidades, né? Boa noite, Delberto. Gostaria muito que você estivesse aqui para comentar alguma coisa que você fez a leitura. A ordem aqui é outra, né? Então, e eu olhava, né, para esse universo e me perguntava por onde eu vou começar, né? Porque tem poemas, né, sobre várias cidades da Espanha, né? Barcelona, Sevilha, Córdoba, né? Depois tem assim poemas sobre Lorca, né? vários da série literária, né? As cidades, e eu olhei para isso por onde vou começar, né? Peguei o mapa da Espanha. Primeiro eu fui trabalhar a série geográfica, né? Situando cada lugar no mapa da Espanha pelas regiões, né? Os sujeitos, e depois os poemas. Então, isso foi a série literária. No doutorado, eu trabalhei a série pictórica, que é o objeto, né, dessa minha produção, certo? São 11 poemas sobre a série pictórica, dos quais, a partir deles, né, eu fiz a leitura de quase 76 telas, né? Então, por isso que o título diz muito dele, Murilo Mendes, do pretexto plástico à verdade plástica, a intersemiose, poesia e pintura em tempo espanhol. Esse pretexto plástico vem da obra de Picasso, né? E a verdade plástica vem dos antigos pintores espanhóis anônimos, né? E tem uma tábua, as tábuas, né? A partir de um texto, né, do século XIV, né? E então a questão da intersemiose, poesia e pintura é porque a gente percebe esse movimento, né, entre a palavra e a imagem, entre o poema e o quadro, o poeta e o pintor, ou os pintores, né? E então, a partir daí, né, nós dividimos a obra não por capítulos, mas por séries, né, por uma indexação uma indexação do discurso pictórico, né? Então, a primeira série, estudo 1, eu vou abordar a questão da densidade dialógica do discurso científico, que eu chamei a arte da ciência, o pretexto teórico, que vem todo esse diálogo científico, a arte de saber poder dizer, Bakhtin e seus interlocutores, né? Foi um pouco nessa linha aí, porque eu ficava me perguntando, né, qual o estatuto da poesia na teoria, né, dialógica de Bakhtin, né? A série de estudos 2, a densidade intersemiótica do discurso estético, aí vem a ciência da arte, o pretexto plástico. E aí já vem a questão do discurso poético, né? Nesse movimento, né, de interação, intersecção, intersemiose com o discurso pictórico, né? Então, aí, nessa abordagem, nós tratamos da questão da intertextualidade, a partir dos horizontes translinguísticos, a transtextualidade, o objeto da poética, a significância do poema, o princípio unificador e agente da obliquidade semântica, quando Rifaterre coloca o poema diz uma coisa e significa outra, né? Então, isso é a obliquidade, né? É aquele meio olhar de Capitu lá do Machado, né? Então, isso faz parte desse discurso estético, né? A questão da textualidade por procuração vem de Rifaterre, né? Até chegar na questão da literatura e realidade, mímese e semiose, da ilusão referencial ao pretexto plástico, né?
Eu acho que nesse contexto aqui, está bem dentro da nossa realidade, tem o poema Guernica, né? Que é muito interessante, né? Porque ele tem exatamente essa questão dessa, vamos dizer assim, da materialidade, né? Da palavra e da imagem a partir de um contexto onde é possível perceber, né, a questão dessa inter-relação, desse entrelaçamento entre o dado e o criado. O dado que se refere à questão da referencialidade, que é a cidade histórica lá por aquele atentado, né, que aconteceu em 1936, e o criado é exatamente a tela, né, o painel de Picasso, Guernica, né? E o de Murilo Mendes já é uma representação da representação do real, né? Porque nós temos o real Guernica, né? Temos a representação desse real a partir do painel de Picasso e a representação da representação do real, que é exatamente o terceiro nível, que é esse a partir do olhar, do dizer e do fazer de Murilo Mendes, né? Bom, então, depois entra a questão da literatura e as artes plásticas, né? Aí vem para a série pictórica, e nessa série pictórica é onde nós colocamos Murilo Mendes, do pretexto plástico à verdade plástica, as lições de Espanha, né? Porque é como se ele constituísse, né, verdadeiros catálogos, né, da tradição hispânica, ele resgata tudo isso, né? Bom, nessa série de estudos, né, então nós temos Murilo Mendes, né, que é a primeira, e os pintores antigos espanhóis, aí vem Murilo Mendes e os pintores anônimos da Catalunha, Murilo Mendes e El Greco, né, o poema Toledo é belíssimo, né, que ele fala da linguagem, o silêncio dos o silêncio da linguagem sólidos, é belíssimo. Depois nós temos Murilo Mendes e Velázquez, na série de cada, porque infelizmente a gente não tem como visualizar, né, mas para cada poema eu constituí o que eu chamei de plotagem, né? Então eu coloco o poema, né, e com as várias obras que têm uma relação, né, com esse contexto, né, a partir do poema, né? Sempre o meu ponto de partida é a palavra. E a palavra, né, ela transgride, né? Ela atravessa as fronteiras, né? As fronteiras dentro da questão da imagem, na pintura, no som, na música, na sonoridade, a massa, a forma, na escultura, né? E ele tem ainda outras possibilidades de construção de outras séries, né? De Velázquez eu fiz uma seleção da série Retrato de Nobres, série de monstros. Essa série de monstros é belíssima. Já? Tá bem. Bom, então a obra está aqui, né? Tem um núcleo bem forte, né, que é essa parte do estado da arte e da pesquisa, né, e, enfim, depois, quando chega na série Estudos, né, ela fica um pouco mais interessante nesse sentido de você perceber esse movimento, né, entre a palavra e a imagem. Bom, então eu abri, só para fechar agora mesmo, eu abri a primeira série com uma citação de Bakhtin. Deixa eu ver aqui. Onde Bakhtin resgata a questão do mito, né, de Adão. Tá difícil aqui a gente visualizar. Ele fala do primeiro discurso. O primeiro discurso só de Adão, né? Depois de Adão, cada um está retomando, né, o discurso do outro, né, desse entrelaçamento. Depois também ele fala de outras, e eu fechei o meu trabalho, comecei por Bakhtin e fechei exatamente, né, com a palavra adâmica de Murilo.
Assim, Murilo Mendes retoma nesse seu dizer e fazer essa compreensão responsiva e vai buscar um superdestinatário na tradição e contemporaneidade hispânica via uma poética, transcendência, convergência, arte. Termina como começa, um diálogo, intersemiose. Toda palavra é adâmica. Nomeia o homem que nomeia a palavra. Murilo Mendes, texto de consulta, Convergência, 1994, página 739. Então, muito obrigada. Obrigada, professora. Eu convido à leitura, né? Vocês não sabem como dói aqui ter que controlar o tempo. É muito duro, né? E só para revelar, assim, eu sou da literatura, então quando estão falando de literatura é mais duro ainda para mim, mas eu fiz um pacto com os organizadores, é que eu não deixaria o evento passar das 8h30, que a minha tendência é ser mais liberal. Não é comigo que você quer. Já passou. Não, eu vou passar a palavra fazendo o apelo que faço desde o início. Aqui, faço uma fala sucinta, porque depois, não é, todos vocês que estão lançando livros estarão ali nas mesas para os autógrafos e, obviamente, para continuar a conversa, bate-papo, enquanto a gente toma vinho e choco, pelo amor de Deus, que eu estou aqui na água. Então, agora gostaria de convidar a professora Marinalva de Souza Conserva e a obra que ela está lançando, o Observatório de Indicadores de Proteção Social Ampliada, interfaces com a gestão do SUS e do SUAS. Obrigada. Boa noite, professor. Boa noite. Serei a última, né? Porque, só para contar aqui, descontraído, ficou na caixa do antispam da Adolf, mas conseguimos resgatar. Então, esta obra ela tem uma interface direto com a plataforma Covid Paraíba, que é fruto de um projeto, resultado de um edital da FAPESC, aprovado em julho de 2020, em meio à pandemia da Covid. Então, este observatório, quer dizer, a obra, não é uma organização, ela é autoral. Então, é fruto com esses autores, de uma rede executiva interinstitucional em âmbito nacional, então coordenado pelo LUNEPS, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Políticas Sociais, vinculado ao Departamento de Serviço Social e ao Programa de Pós-Graduação em Serviço Social no âmbito do CCGLA. Para isso, a gente desenvolveu a segunda autora, Alice Dianese Gambardella, é professora colaboradora do programa, e professor Antônio Miguel Vieira Monteiro, e faz parte da rede, ele é diretor e coordenador do INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o professor Ney Antônio Paes. Ney é professor do Programa de Modelos de Decisão em Saúde, e a professora Helena Lavinas é professora de Política Social, é economista do Instituto de Economia da UFRJ. Então, essa foi a rede que compõe. Então, aqui vocês podem acessar, se puder aumentar aqui o QR Code, para baixar o e-book, certo? Mas tão importante ou mais importante que o e-book é acessar, por favor, a plataforma. Infelizmente, a internet não está permitindo isso. Então, esse segundo QR Code é o produto principal desse projeto. Por favor. Então, o que é que resultou na plataforma Covid Paraíba? Se constitui num observatório de indicadores sociais e de saúde para a gestão do SUS e SUAS. Então, o que é que foi criado? Foi resultado do Índice de Proteção Social Ampliada, que a gente denominou de IPSAM. Esse índice é composto por matrizes de indicadores sociais, SUAS,
e matrizes de indicadores da saúde para os 223 municípios da Paraíba. Então, infelizmente, a gente não pode, se vocês puderem copiar o QR Code, também tem aqui depois, podem ter acesso no banner, que esse banner está aqui para vocês. Então, na plataforma, a gente vai ter um mapa dinâmico e que você pode acessar qualquer um dos 223 municípios que você pode compor o índice de saúde, que é o resultado de indicadores da saúde, indicadores desde acesso, então a medida é uma medida de desigualdade, no sentido de ver quais são os municípios que melhor responderam à Covid. Por exemplo, nos indicadores de saúde entra desde o acesso, número de leito hospitalar, número de médicos, mortalidade direta e indireta da Covid. Então, é uma composição de uma matriz de indicadores da saúde para os 223, junto com a composição de uma matriz de indicadores do SUAS, que o principal indicador do SUAS foi o auxílio emergencial, né, a demanda da proteção social e a organização dos serviços, como se postaram nos 223 municípios da Paraíba, o que resultou no índice de proteção social ampliada para os 223 municípios. Então, a gente pode ter dentro do índice o composto, só olhar o índice da saúde, só olhar o índice do SUS ou do SUAS, e o resultado, como é que essa junção que a gente está denominando, que é a proteção social ampliada, ele é resultado de uma junção da Seguridade, SUS e SUAS, nas respostas à população, no acesso a serviços, benefícios, na resposta na Covid, na Paraíba. Então, essa é a síntese, depois vocês podem acessar para depois a gente conversar e partilhar no que for possível. Está disponível, só para fechar a conversa. A gente também apresentou isso em outros movimentos, por exemplo, no Consórcio Nordeste, no Ministério do Desenvolvimento Social, na Secretaria de Desenvolvimento Humano, e agora a gente tem a boa notícia que a Secretaria vai fazer uma edição impressa para distribuir para os 223 municípios da Paraíba, portanto, prefeitos, secretários municipais de saúde, secretários municipais de assistência social, terão acesso impresso, além do acesso no e-book, porque a gente sabe que gestor não acessa digitalmente, né? A não ser por ter um interesse muito grande. Mas a versão impressa vai ser distribuída para os 223 municípios e, juntamente com a editora do CCTA e a Secretaria de Desenvolvimento Humano, na segunda versão, que a gente acredita que deve estar saindo em 2024. Então é isso. Obrigada. Parabéns, professora. Estamos chegando ao final desta primeira parte. Vocês sabem que depois os autores estarão para os autógrafos ali, mas eu gostaria de fazer esse encerramento de uma maneira especial, porque nós não tivemos muito protocolo no início, a decisão foi começando com os que já estavam aqui. Agora eu acho que a gente merece encerrar de uma maneira um pouco mais protocolar, mas não menos simpática e descontraída, fazendo uma homenagem ao nosso querido Ricardo Araújo, que é o, digamos, funcionário da assessoria de comunicação, que ao longo de tantos anos tem dado movimento e garantido a permanência deste projeto Sede de Leitura. Ricardo Araújo, vem aqui para a gente, porque essa diretoria passa e você fica cuidando do Sede de Leitura. Gente, obviamente todos os funcionários da ADUFPB estão envolvidos neste projeto. A homenagem vai na pessoa de Ricardo, na medida em que ele, digamos assim, participa com entusiasmo, planeja, organiza e coloca todos nós para trabalhar. A verdade é essa. Bom, isso não foi programado, viu? Então, assim, fui pego de surpresa, mas fico feliz de ver que o projeto Sede de Leitura, que é um dos eventos mais prestigiados do sindicato, continua com a mesma força, né? Ver hoje aqui essa casa cheia, isso comprova que é um projeto
de grande importância para essa confraternização acadêmica e do conhecimento. Então, um projeto que foi criado em 97, chegamos quase com 26 anos de edições, e é muito bom ver isso. A primeira coisa que eu perguntei à professora Marta foi se todos os autores estavam aqui. E aí passamos a lista, os que estão ausentes estão fora, realmente de uma pessoa, mas mais uma vez, sucesso e parabéns à diretoria. Não pode me acreditar só não, viu, Sandra? Todo mundo trabalhou aqui, meus colegas da comunicação, Sheila, Maurício, Renata, que não está aqui presente. Mas é isso. Vamos à festa, que eu acho que a parte está bem boa do evento. Parabéns, Ricardo. Muito obrigada em nome de toda a ADUF pelo seu trabalho. Gente, para encerrar aqui essa parte, finalmente, eu queria convidar todos os nossos atuais diretores que estão presentes, porque quando nós sentamos aqui, nem todos tinham chegado. Então, a professora Rita Porto, que eu já vi, eu vi a professora Anitta chegar, Marta, que eu tentei trazer para a mesa, não consegui. A Nilma está aqui, professor Edson, por favor, os nossos diretores. Gabriel não vi chegar. Eu vi Mabel aqui, Mabel. Gente, aqui estão presentes vários ex-diretores, ex-presidentes do sindicato, como o professor Marcelo Stikovski. Todos vocês são muito importantes. Estamos fazendo esse encerramento aqui da primeira fase, convidando todos vocês para continuarem conosco numa noite, né, muito harmoniosa, de interação. Temos aqui tantas pessoas queridas, vamos aproveitar esse momento. Enfim, é isso. E para não dizer, né, quer dizer, eu tenho motivos de agora me justificar por uma certa quebra de protocolo. Lembrem que eu nem me apresentei, então estou desculpada. Eu sou Sandra Luna, diretora de comunicação do sindicato e, enfim, com vocês todos e todas, muito feliz nesta noite. Vamos lá, continuar a festa. Presidente, só me pegou de surpresa aí, mandando pra falar de um público desse, pelo amor de Deus. Você já viu lá? Tremi até as barbas. Você já chama de câmera já? Não. Vamos lá, né? Eu quero ver. Vamos lá. Cristiano, quem quiser mais, vem aqui pra ver. Vamos ver. Cristiano, Anitta, vê se chama de câmera. Lenilma, Sandra, se chama de câmera se bem. Não se chama de câmera, eu vou dar.